E agora a gente recebe, está aqui junto conosco, a economista Tatiana Pinheiro. A Tatiana é economista-chefe da Galápagos. Tatiana, muito obrigada a se juntar a mim e a Clarissa aqui na roda do WW nessa sexta-feira. E nós vamos falar de inflação, esse é o nosso assunto agora. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, registrou elevação de 0,31% em janeiro, após ter avançado 0,40% em dezembro. A elevação foi abaixo do que esperava o mercado, o que reforça a pressão para o Copom reduzir a taxa básica de juros. Acompanhe. A taxa é a menor para janeiro em 5 anos, ou seja, desde 2019, período pré-pandemia. Conforme o IBGE, o índice também desacelerou no acumulado de 12 meses. Nesse recorte, a alta de preços atingiu 4,47% até janeiro, após avanço de 4,72% até dezembro. O número foi influenciado pela queda do grupo Transportes, que recuou 1,13%, puxado pela diminuição no valor das passagens aéreas e dos combustíveis. No entanto, o grupo Alimentação apresentou alta expressiva, saindo de 0,54% em dezembro para 1,53% agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central voltará a se reunir na semana que vem para definir o patamar da taxa básica de juros, instrumento de controle da inflação no país. O colegiado iniciou um ciclo de cortes na Selic em agosto, após trégua nos índices inflacionários. Desde então, foram 4 reduções consecutivas na taxa de juros, que fechou 2023 em 11,75% ao ano. O Copom já sinalizou que fará cortes de mesma intensidade em suas próximas reuniões. Tatiana, o Copom está sinalizando um corte aí de 0,5 ao longo do tempo. Os indicadores de inflação sinalizam de alguma forma que o Banco Central pode estar sendo tímido, cauteloso demais ou não? Ele está no ritmo certo? E até quando vai essa queda de taxa de juros? Nós estamos falando no final do ciclo em 9%, em 10%. Isso acaba fazendo muita diferença para o empreendedor. Como é que está o seu cenário? Olha, eu acho que o ritmo do Banco Central até agora tem sido condizente com essa inflação mais bem comportada, né? Apesar da inflação agora em 0,31, a gente ter visto ali no segundo semestre a média da inflação também ter sido entre 0,20 e 0,30, as expectativas de inflação não caíram tanto, né? Então, a expectativa de inflação para 2024 é 3,8%, a expectativa de inflação para 2025 é 3,5%, para 2026 é 3,5%, para 2027 é 3,5%, e elas estão em 3,5% já há muitos meses, né? Então, quer dizer, precisa compor, né, o quadro para corte de juros, para o ritmo do corte de juros, sendo mais específica, é uma composição de vários tópicos, né? Lógico que a inflação corrente é super importante. A inflação corrente tem que sinalizar que ela está convergindo ou em linha com a meta, que no caso do Brasil é 3%, né, para esse ano. Agora, além da inflação corrente, é importante as expectativas de inflação também estarem convergindo ou estarem na meta estipulada para o período. É importante que a atividade econômica esteja desacelerando, é importante que não tenha pressões de custos relevantes no horizonte, é importante que incertezas com relação à condução da política fiscal diminuam ao longo do tempo, né? Então, considerando o cenário que se tem hoje, que é uma inflação corrente condizente com a meta, mas expectativas de inflação ainda sinalizando que há dúvida do qual é o ritmo, qual o desenho que essa inflação vai fazer daqui para frente, quão rápido ou quão mais lento ela converge para a meta, o Banco Central ele tem o espaço de cortar 0,50. Ele vai ter esse espaço de cortar
de aumentar o ritmo do corte, aumentar o tamanho do corte em cada reunião, quando esses itens, a expectativa de inflação, as incertezas com relação, por exemplo, ao cenário fiscal, fique mais claros, né? Então, que as expectativas caiam e fiquem mais próximas de 3% e que as incertezas com relação à política fiscal e, inclusive, esqueci de um ponto, o cenário internacional. As incertezas também no cenário internacional contam. Então, quando as incertezas do cenário fiscal e internacional fiquem mais claras. Clarissa, a avaliação da Tatiana é que o Banco Central está fazendo o trabalho dele. A inflação corrente está mais calma, então ele está ali persistindo na queda de 0,5% dos juros a cada reunião do Copom e aguardando uma desinflação, uma expectativa de inflação mais calma lá na frente para, eventualmente, aumentar esse ritmo. É suficiente para a política? Não é. Pela percepção do governo do presidente Lula, não é. O que eu ouvi no decorrer das últimas semanas dentro do governo, ali de pessoas próximas do presidente Lula, Raquel, é que já há ali um sentimento de muito isolamento em relação àquela capacidade de alcançar a meta de déficit zero, mesmo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, consiga aprovar a sua agenda econômica lá no Congresso, pelo menos a maior parte dos projetos estratégicos que ele quer aprovar, como, por exemplo, aquela MP da desoneração da folha de pagamentos, que tem capacidade ali de trazer recurso para o caixa do governo. Mesmo que isso aconteça, o governo já começa a achar que não vai dar para chegar lá. No que eles apostam para tentar reverter um pouco esse cenário que vocês estão descrevendo dentro do Copom? Na indicação dos novos diretores do Banco Central que o governo indicou. Que eles de dentro para fora consigam colocar alguma pressão para, quem sabe, ali dentro fazer algum trabalho de convencimento para que as próximas reuniões discutam, vislumbrem de alguma forma uma queda um pouquinho mais acelerada desses juros, porque já há um entendimento ali no entorno do presidente Lula que talvez seja necessário isso para que Fernando Haddad possa pelo menos chegar perto da meta de déficit zero. E aí o que me diz um aliado do presidente é o seguinte, Fernando Haddad pode até não chegar e tudo bem, mas seria bom que ele chegasse perto, porque aí pelo menos se ele perder por pouco, aí é uma vitória. E aí, eventualmente, o mercado poderia reagir bem, a economia poderia reagir bem, daria para colher alguns dos benefícios aí dessa ideia. É aquela ideia de continuar nadando para alcançar a meta de déficit zero, mesmo que seja para morrer perto da margem. Tatiana, é interessante a apuração que a Clarissa nos traz, porque ela diz o seguinte: olha, o governo está contando com os indicados, os dois novos diretores indicados para o Copom, para fazer um trabalho de convencimento ali dentro, para acelerar o ritmo de corte de juros, para a economia subir um pouco mais, aumentar a arrecadação e aí o ministro Fernando Haddad conseguir cumprir melhor a meta de déficit zero. Mas se houver algum tipo de influência dentro do Banco Central, isso não vai mais passar mais confiança para o mercado, pode dar um efeito rebote negativo. Eu acho que a condução da política monetária, ela tem que se basear na inflação, né? A inflação corrente parece que ela está bem comportada. Agora, a gente tem que lembrar que esse ano a gente tem um problema climático sério, né? Que é o El Niño, que a definição, né? Saber que impactos o El Niño vai ter para a produção, para a safra brasileira, ainda é cedo. A gente precisa de mais terminar fevereiro para ter mais claramente o que foi o El Niño para a produção de alimentos, que é extremamente importante dentro do comportamento da inflação. Fora isso, o governo o governo não, mas o Brasil já tem, melhor dizendo, o Brasil já tem essa experiência de que uma expansão na política fiscal ou uma política fiscal mais frouxa, ela gera uma certa pressão em cima de inflação. Então, não vai ser não
condicionando a política fiscal e pressionando a política monetária que a gente vai conseguir um bom resultado, né? A história brasileira já mostrou isso, né? Em momentos de política fiscal frouxa e pressão no Banco Central para ter taxa de juros baixa, acabou resultando em mais inflação mais alta e contração da atividade econômica, né? Então, cortar mais juros sem poder cortar juros ou num ritmo mais rápido do que o cenário permite, não leva a mais crescimento. Leva a menos crescimento. Por quê? Porque desincentiva, aumenta as incertezas com relação a investimento na economia real. A economia real, com menos investimento, com mais indefinições, com mais medo do que vem pela frente, ela não contrata mais, ela pode até chegar a demitir, ter que decisão de demissão. Isso leva a uma contração da atividade econômica. Colocar a incerteza no cenário, ela não leva... Ela leva a menos crescimento e não a mais crescimento. Então, se por acaso for entendido, né, o mercado chegar nessa conclusão de que a decisão do Banco Central, em algum momento, ela passa a não ser técnica e ela passa a ser requisitos de pressão, isso vai levar a mais desconfiança, a mais incerteza e, com certeza, lá no final da cadeia, vai levar a menos crescimento. Porque mais incerteza não é só que afeta investimentos, decisão de investimento, mas afeta também o apetite por dar crédito, né? Então, mais incerteza leva o preço do dinheiro, o custo de se financiar, a ficar mais alto, porque o cenário está mais incerto, né? Então, essa história que o Brasil já passou algumas vezes que tem que ser lembrada nesses momentos, né? Eu acho interessante a lógica, né? Se por acaso o governo ele persegue a meta primária de 0%, não abre mão dela e passa-se as várias avaliações bimestrais com o governo mantendo a meta e se esforçando para alcançar a meta. Isso muito provavelmente vai fazer com que o mercado sinta mais confiante de que no controle, na responsabilidade fiscal. E essa confiança de que a política fiscal está sendo conduzida de maneira muito responsável vai fazer os juros cair. Vai fazer não só os juros curtos cair, como os juros longos cair. Ou seja, quem precisa de financiamento para 5 anos, para 10 anos, vai conseguir se financiar uma taxa mais baixa. E aí sim você gera mais crescimento econômico. Aí sim você tem um resultado de maior crescimento econômico. A lógica é inversa. Exato. Tatiana, a gente está quase no finzinho, então eu vou dar aqui o desafio para Clarissa de fechar rapidinho. Até agora a gente não viu o Banco Central saindo da cartilha dele, mas a gente viu Gabriel Calípolo, que é o diretor indicado pelo governo, aproximando ali, Campos Neto de Lula, até no churrasco. O Campos Neto foi. Até no churrasco. E eu acho assim, esse movimento de aproximação é parte desse trabalho. Quando eu falo de o governo querer fazer um trabalho de convencimento, não é na base, é justamente pela conclusão de que aquele jogo que o Lula fez no ano passado, de querer botar pressão publicamente, deu errado. Então, a ideia é sentar e explicar, tentar passar confiança para os integrantes do Banco Central, para os demais integrantes, de que o governo está fazendo a lição de casa. É dentro dessa lógica que o governo quer operar.